A gente está vendo, então, um Supremo homogêneo, ou seja, participando de uma ideia em comum? Elisa, vamos lá, né? Tem uma pergunta que a gente não tem como deixar de fazer diante dessa decisão do ministro Flávio Dino. Afinal de contas, se o Congresso Nacional não cumpriu o que foi combinado, não deu a transparência para as emendas parlamentares como foi pedido pelo ministro, por que ele liberou as emendas agora? Por que agora? Por que neste momento? A gente está se aproximando do fim do ano, tem votação do pacote de corte de gastos tida como fundamental pelo governo federal. E, querendo ou não, a gente já sabe que as emendas parlamentares são tidas nas próprias bancadas como fundamentais para poder viabilizar a votação desse pacote. Então, assim, tem um momento aí que chama a atenção. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar. Mas fato é que não foi uma decisão unilateral de Flávio Dino e a contragosto de muitos líderes partidários que estão aí de nariz torto para essa história, o plenário do Supremo está referendando tudo o que o ministro está pedindo. Por que eu estava falando dessa unanimidade que a gente vem vendo até agora? O julgamento não terminou, como disse o nosso Pedro Duran, mas, pelo menos a última vez em que eu olhei, a gente tinha aí, acho que 8 ministros que já tinham se manifestado, todos eles endossando a decisão do ministro Flávio Dino. E por que esse endosso é tão importante? Porque ele coloca ali alguns elementos bastante polêmicos, que batem o pé ali de que o Supremo Tribunal Federal não vai arredar pé, vai continuar fazendo esse controle rigoroso das emendas parlamentares e não vai fazer vista grossa para um movimento do Congresso que ainda deixa ali margem para falta de transparência no pagamento das emendas. Então, algumas medidas que a gente pode exemplificar que foram colocadas pelo ministro Flávio Dino. Olha, emenda aqui vai ter que ter nome e sobrenome. Isso é um ponto muito importante, porque os parlamentares podiam perfeitamente ter incluído isso no projeto e deixaram isso em aberto. Então, olha, vai ter que colocar o nome, quem colocou vai ter que dizer quem que está indicando, como, quando, para onde vai. Então, isso precisa ficar mais claro. E tem um ponto que também é relativamente polêmico, ou bastante polêmico, que é a regra de controle, a nova regra de controle de crescimento do valor das emendas parlamentares, de correção, reajuste dessas emendas, que assim como tudo na nossa economia, elas sofrem reajuste. Então, o ministro Flávio Dino elenca ali 3 opções e a menor delas tem que valer para correção dessas emendas parlamentares. São elas, peraí, que meu computador fechou aqui, o sistema fecha, né? O computador fechou. Tô nada, o sistema fecha. Deixa eu lembrar aqui, de cabeça, só aqui, ó, tá lá na matéria no nosso site também, tá? Aumento das despesas discricionárias do Executivo nas leis orçamentárias anuais. Dino não disse se é aumento nominal ou em termos percentuais, esse pode ser um dos esclarecimentos que a AGU pode solicitar, por exemplo. Ou a variação da receita corrente líquida, ou o limite do arcabouço fiscal. E aí a gente tem dentro um teto aplicado ao crescimento das emendas parlamentares. Antes, na regra anterior, esse reajuste era feito apenas de acordo com a correção da receita corrente líquida, atribuída então ali às emendas parlamentares para dar essa mesma evolução. Isso contribuiu para o crescimento das emendas. Então, disse isso tudo para quê? Para a gente pontuar o que aconteceu entre os líderes. Então, fui conversar com algumas pessoas ali no Congresso Nacional para sentir o termômetro dessa história. E o que eu vi, Elisa, é que o clima está muito azedo. A expectativa é de um azedume geral dos líderes nessa reunião que vai acontecer na reunião de líderes marcada para hoje. Salvo engano, ela começa no comecinho da tarde, deve ser na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que eu ouvi é que tem uma insatisfação muito grande e que dali vai sair uma decisão sobre como os líderes partidários vão se posicionar de fato em relação a essas medidas propostas pelo ministro Flávio Dino. Porque basicamente o que veio é, não gostei da lição de casa que vocês fizeram, então eu vou impor as regras que eu acho que são necessárias aqui. Depois de meses em que o Congresso negociou esse pacote, foram meses para criar esse projeto, para apresentar uma solução depois do bloqueio. E aí eu volto para a nossa primeira pergunta, Elisa. Então, se estava tão ruim assim, por que o ministro liberou as emendas? Por que ele não virou e falou, olha,
vocês não fizeram a lição de casa, não vou liberar até vocês fazerem. Porque aí a bola está com o Congresso. Agora, neste momento, querendo ou não, os parlamentares passam a ter aquela narrativa à disposição. O Supremo está interferindo nas prerrogativas do Congresso Nacional. Está legislando no lugar do Congresso Nacional. Foi dado um prazo para o Congresso legislar. Legislou. E aí? Então, libera o dinheiro, mas por quê? Para votar o pacote fiscal? Não dá para a gente não fazer essa pergunta.